3i, Atlas, astrônomo do Observatório Nacional desmistifica boatos sobre cometa. Bem-vindo ao Tecnosfera UFO, fique conosco e inscreva-se no canal. Neste vídeo vamos explicar e botar os pingos nos is referente ao sensacionalismo que se espalha pela internet. Descobrimos uma matéria do Dr. Jorge Márcio Carvano, astrônomo do Observatório Nacional, ON, e que reproduzimos em áudio agora. Veja o que diz Carvano. É importante esclarecer o que realmente se sabe sobre esse raro visitante vindo de fora do Sistema Solar e compreender por que ele tem despertado tanto interesse e também desinformação. O vídeo é um pouquinho longo, mas esclarece de uma vez por todas as informações malucas que a internet divulga. Se você quiser pode ler a matéria original no link na descrição. Um visitante interestelar. O objeto 3i, Atlas, foi descoberto em julho de 2025 por uma campanha astronômica chamada Atlas, voltada à detecção de asteroides e cometas. O objeto não representa nenhuma ameaça à Terra e permanecerá distante. O mais próximo que ele se aproximará do nosso planeta é cerca de 270 milhões de quilômetros. Ao longo das observações, os astrônomos determinaram que a órbita do cometa não é fechada em torno do Sol, diferentemente dos objetos do Sistema Solar, o que o caracteriza como um corpo interestelar. Esse é um objeto que veio de fora do Sistema Solar, vai passar a alguma distância do Sol e depois se afastará para nunca mais voltar, explica Carvano. Trata-se apenas do terceiro objeto desse tipo já descoberto, e seu nome reflete isso. 3i indica o terceiro objeto interestelar identificado e Atlas faz referência ao projeto que o descobriu. Observações mostraram que o 3i Atlas está envolto em uma nuvem de poeira característica dos cometas, razão pela qual também recebeu a designação C. 2025N1. O primeiro cometa detectado na primeira quinzena de julho de 2025. Estrutura e funcionamento dos cometas. Conforme explica Carvano, os cometas são formados por misturas de gelos, poeira e outros compostos, e percorrem órbitas muito alongadas, isto é, com grande variação na distância ao Sol ao longo da órbita. Quando se aproximam da estrela, o aumento da radiação eleva sua temperatura, fazendo com que os gelos sublimem, passem do estado sólido diretamente ao gasoso, e liberem a poeira aprisionada. A sublimação pode ocorrer na superfície ou em camadas internas, onde o gás acumulado escapa sob pressão por fendas, formando jatos de gás e poeira. Esse material se acumula ao redor do cometa em uma nuvem chamada coma, e, ao ser empurrado pela radiação solar, dá origem às caudas. Esses jatos podem ainda alterar levemente a órbita do cometa. Essas comas e caudas podem se estender por dezenas de milhares de quilômetros, e como a poeira reflete a luz solar, o brilho dos cometas aumenta bastante conforme se aproximam do Sol, explica o pesquisador. A maioria dos cometas do Sistema Solar tem núcleos com diâmetro de até 10 quilômetros, valor aproximado, já que são objetos irregulares. Pense em uma batata, observa Carvano. Origem e trajetória do 3i Atlas. O 3i Atlas é, portanto, um corpo de gelo e poeira formado ao redor de outra estrela da galáxia, provavelmente expulso durante a formação de seu sistema planetário. Após uma longa jornada pelo espaço interestelar, ele agora atravessa o nosso sistema solar. Por ser apenas o terceiro objeto interestelar identificado, o 3i Atlas oferece aos astrônomos uma oportunidade rara de estudar outro sistema planetário. O cometa está sendo observado por muitos pesquisadores, e cogita-se até a possibilidade de redirecionar sondas que estudam outros objetos para tentar observá-lo de mais perto antes que deixe o Sistema Solar para sempre, destaca Carvano. Sensacionalismo em torno do cometa. Sobre o sensacionalismo em torno do 3i Atlas, Carvano explica que parte disso é natural, já que se trata de um objeto incomum e interessante, que merece divulgação. No entanto, a forma sensacionalista das informações reflete o tempo em que vivemos, em que cada segundo de atenção nas redes sociais é disputado por pessoas e robôs em busca de cliques. Mas dois fatores amplificam o sensacionalismo, segundo ele. Primeiro, os astrônomos divulgam quase em tempo real resultados preliminares em fóruns públicos, repositórios de artigos ainda não revisados.
Essas informações são então coletadas e publicadas por pessoas e robôs sem verificação ou contextualização, sendo repetidamente replicadas e cada vez mais sensacionalistas. Outro fator é a existência de um pequeno grupo de físicos e astrônomos que simpatizam com hipóteses de visitas alienígenas ao sistema solar. Desde a descoberta do 3I Atlas, eles publicaram artigos sugerindo que o objeto poderia ser uma sonda alienígena. Essas publicações são altamente especulativas, combinando dados frequentemente preliminares com hipóteses nem sempre justificáveis. A imensa maioria dos astrônomos que têm estudado este objeto não vê nenhuma razão para esse tipo de associação, esclarece. Alegações sensacionalistas. Segundo Carvano, notícias sensacionalistas sobre o 3I Atlas mencionam supostas anomalias, trajetória suspeita, ou que seria massivo demais para ser um cometa, entre outros pontos. Sobre as anomalias, Carvano explica que o cometa se formou em outro sistema planetário, com composições e processos possivelmente diferentes dos do nosso sistema solar, e passou talvez bilhões de anos viajando pelo espaço interestelar. É esperado que ele seja diferente dos cometas do sistema solar em alguns aspectos. O que surpreenderia os astrônomos seria se fosse completamente normal, afirma. Trajetória e órbita. Com relação à trajetória, Carvano explica que as órbitas dos planetas do sistema solar estão próximas de um mesmo plano. Usando o plano de órbita da Terra, eclíptica, como referência, as órbitas dos demais planetas têm inclinações de uns poucos graus. Inclinações próximas de zero seguem esse plano, 90 graus são órbitas perpendiculares, e acima de 90 graus indicam órbitas retrógradas. O corpo gira em torno do Sol no sentido contrário ao movimento orbital da Terra. Cometas do sistema solar podem ter inclinações de qualquer valor. Vários têm órbitas com inclinações próximas da eclíptica, mas muitos têm órbitas retrógradas. Segundo Carvano, os dois primeiros objetos interestelares tinham órbitas bastante inclinadas em relação à eclíptica, mas o 3I Atlas tem pequena inclinação e cruza a órbita da Terra. Após a descoberta, pesquisadores entusiastas de contato alienígena publicaram um artigo não revisado sugerindo que essa trajetória facilitaria manobras para colocar o cometa em uma órbita que interceptasse a da Terra, especulando a sequência de tais manobras para atingir este fim. Esse artigo deu origem às associações recorrentes entre 3I Atlas e ETS, explica. No entanto, a trajetória de um objeto interestelar depende de sua origem, não de um destino intencional. O fato de o primeiro objeto interestelar detectado, um I, Oumuamua, ter uma inclinação orbital em relação à eclíptica de quase 60 graus não impediu que o mesmo grupo de autores sugerisse na época que ele também era uma nave espacial. Ejetados de seus sistemas planetários, esses corpos podem vir de qualquer direção. Portanto, não há motivo para supor que o fato de o 3I Atlas ter uma inclinação pequena e cruzar a órbita da Terra signifique algo além de coincidência, afirma Carvano. Massa do cometa causa controvérsias. Já sobre a massa do cometa, Carvano explica que essa confusão surgiu nas primeiras observações, quando ainda não se sabia que se tratava de um cometa. Os astrônomos estimaram seu tamanho apenas com base no brilho observado, assumindo tratar-se de um asteroide e sem considerar a luz refletida pela coma. Isso levou a uma estimativa inicial de 12 quilômetros de raio, maior que a dos outros objetos interestelares, mas compatível com cometas do sistema solar. Posteriormente, a partir de melhores dados e levando em conta a coma, a melhor estimativa atual para o raio do objeto está entre 200 metros e 3 quilômetros, aproximadamente. Para referência, os outros dois objetos interestelares têm, segundo as estimativas, raios menores que 1 quilômetro. Além de se basear em dados preliminares, a desinformação surgiu da falta de contexto, explica Carvano. O que estava sendo dito na época pelos pesquisadores é que este objeto interestelar parecia ser grande demais em relação aos outros dois já observados, mas o que foi parar nas chamadas das matérias foi apenas que ele era grande demais. Jatos de poeira e caudas. Outra suposta anomalia seria o lançamento de poeira em direção ao Sol.
Carvano explica que a direção dos jatos depende da distribuição dos gelos no núcleo e de diversos fatores físicos. Os cometas giram em torno de um eixo, com períodos de rotação que variam de horas a dias, e conforme o eixo, o calor solar e a composição do núcleo, os jatos podem se direcionar ao Sol ou em outras direções. A eficiência da radiação solar em empurrar as partículas também varia conforme seu tamanho e propriedades. Assim, embora as caudas geralmente se formem na direção oposta ao Sol, caudas voltadas para ele, as chamadas anticaudas, também são observadas em cometas do Sistema Solar. Em 21 de outubro, uma dessas campanhas foi convocada para melhorar as medições de posição do 3I Atlas, visando caracterizar variações na trajetória causadas pelos jatos de gás e poeira, que tendem a se tornar mais intensos após a passagem do cometa pelo periélio em 29 de outubro. Esses dados ajudam a entender os processos de sublimação e a estimar melhor sua massa, mas não há nenhuma possibilidade desses pequenos desvios que podem ser observados venham a produzir qualquer risco de colisão com a Terra. A campanha terá como alvo o cometa 3I Atlas C 2025 N1, para exercitar a capacidade da comunidade de observadores em extrair astrometria precisa, diz um comunicado do Minor Planet Center, um braço da IAU. A passagem pelo Sol. As explicações do Dr. Carvano foram extremamente úteis, além de trazer conhecimento, também traz um momento de tranquilidade para as pessoas em geral, pois os últimos tempos foram de loucura atrás de loucura na internet, com textos, matérias e até gente afirmando ter obtido contato com os navegantes do 3I Atlas. Recentemente, ao ter sua aproximação do Sol, o 3I Atlas mudou de cor para azul segundo publicações na internet, que também diziam que ele havia aumentado a velocidade. Hoje, 10 de novembro de 2025, sabemos que na verdade o 3I Atlas desde quando começou a ser observado já possuía uma cor azul esverdeada, e ao se aproximar do Sol essa cor só ficou mais brilhante. Há fotos de astrônomos amadores feitas antes da aproximação com o Sol que já mostravam a coma azul esverdeada do cometa, uma prova de que a cor não é nova, apenas está mais evidente agora. Aumento na velocidade. Outro comportamento que chamou a atenção dos astrônomos foi o aumento na velocidade do cometa, que deixou de ter a aceleração gravitacional. E isso também se explica pela aproximação com o Sol. Como o cometa está ejetando água e gases e o calor do Sol fez com que parte do gelo presente no núcleo entrasse em sublimação, passagem direta do estado sólido para o gasoso, o 3I Atlas, por consequência, ficou sensivelmente mais leve. Essa diminuição da massa faz com que a velocidade do astro sofra um pequeno aumento. É isso. Espero com que essa publicação do Dr. Carvano deixem todos mais tranquilos e que tenhamos conseguido explicar o que de fato é o 3I Atlas e que não será dessa vez que estaremos na presença de seres de outros mundos. Após se encontrar com o Sol, o forasteiro começou a trilhar o caminho de volta para casa, seja lá onde for. No trajeto, ele vai alcançar a distância mínima da Terra em 19 de dezembro, passando a cerca de 270 milhões de quilômetros do planeta, enquanto segue viagem para além das fronteiras da nossa vizinhança cósmica. Então, fiquemos tranquilos que o 3I Atlas não é uma nave alienígena e nem vai se chocar com a Terra. Grande abraço e até mais!